Depois de um terrível sofrimento que o deixou incapaz de trabalhar em sua fazenda, um homem decide abandonar seu fiel cachorro. Ele o amarra a uma árvore e, quando toda esperança parece perdida, algo incrível acontece. O cachorro estava confuso quando o carro parou. Seu dono colocou uma coleira em seu pescoço antes de abrir a porta. Ele amarrou a ponta da coleira ao tronco de uma árvore na calçada, afagou as orelhas do cachorro, voltou para o carro e partiu. O cachorro assistiu seu dono desaparecer, esperando que ele voltasse a qualquer momento. O gigante animal afundou no chão, apoiou a cabeça em suas patas dianteiras. Ele poderia estar zangado com ele após o que aconteceu no dia anterior. Ele precisava saber. Ele tinha feito o seu melhor, mas Alexandre nunca foi realmente do tipo apreciativo. Ele criara ovelhas nas dobras das montanhas dos Cárpatos, na Romênia, por quase meio século. Seu rebanho não contava com mais de 70 cabeças, e ele os gerenciava com a ajuda de um gigante cão-pastor dos Cárpatos, chamado Den. Den não era um animal de estimação. Sua única finalidade na pequena propriedade de Alexandre era proteger as ovelhas de predadores e ladrões de gado. Ele gostava de servir ao seu mestre, especialmente porque as coisas na casa de Alexandre estavam piorando rapidamente, e suas ovelhas eram a única coisa que restava para ele cuidar. Sua esposa havia morrido um ano antes, e o velho homem sentiu profundamente a perda. Agora ele vivia sozinho e parecia ter perdido o interesse no mundo ao seu redor. Tentou alegrar o velho em algumas ocasiões, mas Alexandre parecia incapaz de entender que o cachorro era mais do que apenas uma ferramenta agrícola. Finalmente, percebendo que sua atenção em comum era indesejada, Den desistiu e voltou ao que fazia de melhor: cuidar do rebanho. Numa manhã de quinta-feira, quando Alexandre abriu o curral das ovelhas, Den estava pronto como sempre. Mas naquela manhã em particular, ele teve um pressentimento sombrio. Ele escolheu um afloramento rochoso a menos de 200 metros das ovelhas, observando atentamente os arredores. A princípio, não havia nada alarmante, mas ao meio-dia, Den detectou o cheiro de grama queimando, o suficiente para colocá-lo em ação. Ele voou do seu local de observação em direção ao rebanho. As ovelhas também haviam percebido o cheiro do fogo e estavam agitadas. Den viu a fumaça a cerca de 50 metros à esquerda do rebanho e, em seguida, avistou fumaça contra o declive da montanha à direita. Havia um terceiro cheiro, e esse o deixou alerta: o cheiro de outros cães. Ele já havia enfrentado cães selvagens antes, e isso não era bom, mas o que mais o confundia era a presença de cheiros humanos. Cães selvagens e humanos nunca viajavam juntos. Algo estava fora do lugar. Os ladrões de gado esperaram a favor do vento por cerca de 2 horas antes de decidirem que a costa estava limpa. Eles acenderam 2 incêndios, um de cada lado do rebanho, antecipando a reação do cachorro. Den, ao perceber o cheiro do fogo, entrou imediatamente em modo de proteção. Normalmente, este seria o ponto em que os ladrões recuariam, mas hoje eles trouxeram seus próprios cães. Eles o soltaram contra o Carpathian e, enquanto ele tentava se defender contra seus números superiores, os ladrões fugiriam com o máximo de ovelhas que pudessem. Eles conduziram as ovelhas até um caminhão estacionado algumas centenas de metros no vale e partiram. Quando os 4 cães correram em direção a Den, ele soube instintivamente o que estava acontecendo. Ele percebeu que o fogo começara a lamber a grama seca ao redor do rebanho. Não havia nada que ele pudesse fazer agora. Além disso, notou que 3 homens circulavam o rebanho do lado da montanha. Também não havia nada que pudesse fazer sobre isso. A matilha que se aproximava era sua prioridade. Se quisesse salvar as ovelhas, teria que se salvar primeiro. Ele se posicionou entre a matilha de cães que se aproximava e as ovelhas entrando em modo de ataque. Mas 3 contra 1 nunca seria ideal. Enquanto lutava contra um dos cães maiores, outro agarrou sua pata traseira. A dor percorreu todo o corpo de Den, mas ele continuou lutando. Eventualmente, exausto e percebendo um impasse, os 3 cães restantes seguiram em direção às colinas. A dor na perna de Den era quase insuportável quando ele se virou para correr em direção ao rebanho. Foi então que percebeu pela primeira vez que uma parede de chamas o separava das ovelhas. Os 3 homens que ele havia visto antes estavam tentando encurralá-las, ignorando a dor. Den atravessou as chamas, com o calor queimando as almofadas sob seus pés. As ovelhas o viram chegando e pareciam perceber que ele era seu guardião, tornando o rebanho mais difícil de ser controlado pelos 3 homens.
Den voltou para casa com o rebanho já tarde da noite. Alexandre notou os ferimentos do cachorro, mas deu pouca atenção a isso. Ele contou as ovelhas, viu que nenhuma estava faltando, alimentou e deu água ao cachorro, colocando-o em seu canil antes de se preparar para a noite. Alexandre havia visto o que precisava ver. Den tinha uma perna quebrada e seus pés estavam terrivelmente queimados. Seus dias como um guardião de ovelhas ativo haviam acabado. Ele não era mais útil na fazenda. Naquela noite, Alexandre decidiu tomar o caminho mais fácil. Ele ia levar o cachorro para a cidade na manhã seguinte, amarrá-lo a uma árvore e esquecê-lo. E foi assim que Den passou o próximo dia. Ao pôr do sol, ele desistiu da ideia de que seu mestre voltaria. Esteve amarrado à árvore por 6 horas, sem comida e sem água, sentindo dor pela perna quebrada. Calafrios percorriam todo o seu corpo. Ele estava começando a perder a esperança. Alexandre devia estar furioso com ele por quase perder o rebanho, pensou. E se ele nunca o deixasse voltar para casa? E se ninguém viesse buscá-lo e ele acabasse passando as últimas horas completamente sozinho, amarrado a uma árvore? Afinal, aquela era uma estrada bastante deserta. E até agora, ninguém havia passado por ali. Mas bem quando estava prestes a fechar os olhos para sempre, algo incrível aconteceu. Pouco antes do escurecer, uma jovem apareceu caminhando pela estrada. Ela trazia uma mochila, fones nos ouvidos e caminhava rapidamente com a postura de alguém cujo dia não tinha corrido muito bem. Ela havia adormecido no ônibus e sido obrigada a descer no meio do nada. Caminhava há mais de 15 minutos, mas ainda não tinha visto ninguém. Ela só percebeu o cachorro gigante quando estava quase em cima dele. No início, pensou que ele estava amarrado à árvore enquanto o dono estava ausente, mas não havia lojas por perto. Então, ela viu os ferimentos do cachorro. Rapidamente ligou para uma amiga pedindo desculpas pelo transtorno, mas isso não se tratava dela no ponto de ônibus. Isso era sobre um cachorro que precisava desesperadamente de ajuda. Juntas, elas colocaram Den no banco de trás do carro e correram para um veterinário. Apesar de ser enorme, ameaçador e claramente com muita dor, o cachorro ficou calmo e amigável na presença delas. Uma das pernas foi colocada em uma tipóia. O veterinário tratou e enfaixou seus pés e depois se virou para as garotas. Este cachorro vai precisar de cuidados adequados nas próximas semanas, disse ele. Há ataduras para serem trocadas e ele precisa ser observado. Não faço ideia do que aconteceu, mas digo a vocês agora, esse cachorro passou por maus bocados. As 2 garotas não precisaram ouvir mais nada. Nós cuidaremos dele, disseram. E se ninguém o reclamar, daremos a ele um lar para sempre. Nos 5 anos seguintes, Den finalmente recebeu o amor e os cuidados que merecia. Não servia mais a um mestre, mas vivia ao lado de almas gentis que não precisavam que ele provasse que valia o tempo e o afeto delas. Ainda olhava ao redor com olhos sérios sempre que as garotas o levavam para passear no campo, mas nunca mais viu seu antigo rebanho ou dono. E para ser perfeitamente honesto, ele não se importava. Encontrar a felicidade onde menos esperava e não trocaria aqueles carinhos na cabeça por nada no mundo. Que final bonito. O que você diria a Alexandre se pudesse falar com ele? Já resgatou um cachorro de rua? Conte-nos nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir sua história. Por enquanto, estamos encerrando aqui. Até o próximo vídeo.